por causa desse clima e ambiente de ministérios a serem exercidos na igreja, eu quero trazer uma meditação, uma mensagem, tendo em vista continuar esse desafio para que a igreja responda no engajamento do serviço da igreja. Deus estabeleceu a sua obra e somos reputados nas Escrituras por servos. Nós somos servos, somos chamados a servir, e alguém disse com propriedade: se não servir, para que serve? Nós somos, pois, chamados para prestar serviço ao Senhor. A palavra do Senhor diz que devemos servi-lo com alegria, e a expressão serviço literalmente é exercer trabalho, é fazer uma ocupação, realizar uma ocupação, e esta ocupação tendo em vista a glória do nosso Deus, o aperfeiçoamento dos santos, como é a vontade de Deus para a dinâmica de ministério que nós vivemos no âmbito da igreja. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Nós já fizemos a leitura de todo o parágrafo do verso 50 até o verso 58. E eu gostaria que repetíssemos a leitura do verso 58. Você já deve ter memorizado esse texto. Para fins de ênfase, vamos fazer a leitura novamente de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. A palavra do Senhor diz assim em 1 Coríntios 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nosso bom Deus, é um privilégio conhecê-lo e servi-lo. O Senhor nos chamou para isso, para trabalharmos para a sua glória, Senhor. O Senhor tem capacitado a sua igreja com dons, talentos. O Senhor nos tem abençoado através da instrumentalidade de pessoas que, através de um serviço realizado, ministram sobre nossas vidas, promovendo o aperfeiçoamento. E nós queremos te louvar por esses que no decorrer da história o Senhor tem levantado para contribuir com exortação, com dons de governo, ministrando a tua palavra, através do louvor e serviços diversos que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado, Senhor, pela instrumentalidade dessas pessoas na vida da igreja, e te louvamos porque o Senhor tem usado esses para alcançar outros e esses outros para alcançar outros. Muito obrigado pela rica oportunidade que temos de servirmos a Ti por meio do serviço aos santos. Ajuda-nos, Deus, a de fato, em verdade, servirmos uns aos outros, a termos uma igreja ativa, comprometida com a sua glória, termos um povo que ama o Senhor e que evidencia esse amor por meio do serviço que ministra na dinâmica de vida da igreja. Oramos que o Senhor aplique esta porção da sua palavra em nosso coração, posto ser o Senhor conhecedor de cada um dos corações presentes. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você está com sua Bíblia aberta, deixe-me contextualizá-lo. No contexto desse versículo que acabamos de fazer a leitura, o apóstolo Paulo está destacando, apontando para a realidade da ressurreição daqueles que morreram em Cristo. E se você observou, nós temos nesta leitura o destaque de Paulo para a ressurreição de Jesus. Então, a partir do versículo 51, como observamos na leitura que o nosso irmão Jerry fez, ele destaca o que denomina na sua escrita de mistério. Um mistério que agora estava sendo revelado, e o mistério diz respeito à transformação do corpo. Lembre-se do aspecto de revelação progressiva que o povo de Deus estava recebendo. E o apóstolo Paulo agora estava ministrando o que para eles outrora era mistério. Eles não tinham conhecimento no que diz respeito aos termos que envolviam aqueles que morriam. Eles não tinham compreensão, eles não tinham entendimento, o conhecimento, a revelação ainda não tinha sido transmitida. Mas agora Paulo está trazendo este que antes era mistério e agora está sendo revelado, sobre os termos do que acontece com o corpo daqueles que morrem. Paulo destaca uma transformação que será experimentada
no corpo de todos quantos ou morrerem, ou daqueles que estiverem vivos por ocasião do retorno ou da vinda de Cristo. Paulo diz que ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, eles serão transformados. Paulo diz que eles serão revestidos de imortalidade e de incorruptibilidade, posto que a incorrupção, o estado eterno que aguarda o servo de Deus, não pode herdar a corrupção. O que é mortal não pode herdar a imortalidade, daí a necessidade dessa transformação. E então Paulo diz que quando isso acontecer, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o poder da morte é o pecado, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Observe que Paulo usa essa esperança, a esperança da transformação que experimentará todo servo do Senhor, como sendo um incentivo para os servos de Deus viverem de forma firme, inabalável e serem sempre abundantes na obra do Senhor. Aqui deixe-me resumir de modo aplicável às nossas vidas esse parágrafo da seguinte forma. Em uma leitura dinâmica, Paulo está dizendo: irmãos, caso experimentemos a morte, é porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Assim, a morte será o meio pelo qual seremos revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade. Se todavia estivermos vivos por ocasião do arrebatamento, nós seremos transformados. Deus nos dará, pois, um corpo glorificado, quando a morte e a corrupção não mais terão poder. Nessa expectativa, devemos ser firmes, inabaláveis e sempre transbordarmos em disposição na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Esse é um resumo, uma releitura do que Paulo está dizendo neste parágrafo. Irmãos, a esperança da transformação, do nosso corpo sendo revestido da nossa habitação celestial, é, pois, o incentivo que precisamos para sermos firmes, para sermos inabaláveis e para transbordarmos em disposição na realização do serviço do Senhor. Deixe-me repetir isso. A esperança que há da transformação que o nosso corpo experimentará quando adentrarmos as portas da eternidade é o incentivo que precisamos para desenvolvermos uma vida firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, isto é, transbordando em disposição para exercer serviço para a glória do nosso Deus, posto que nele o serviço não é vão. Em outros termos, eu diria que uma visão convicta e correta acerca do que experimentaremos quando adentrarmos as portas da eternidade nos conduzirá a uma atitude convicta e correta nessa vida em relação ao servir a Deus. O problema de muitos crentes não desenvolverem uma disposição transbordante para servir ao Senhor, muito provavelmente, é porque eles não compreenderam a dinâmica do privilégio que têm, da promessa de transformação que a eles foi ministrada. Há muitos que não vivenciam a dinâmica dessa esperança. Seus corações não traduzem este anseio prazeroso por experimentar essa transformação. Logo, falta-lhes o incentivo, posto que estão vivendo uma dinâmica de vida, como se a vida se limitasse à esfera desta vida. Então aqui eu estou sobremodo ocupado, eu estou muito sobrecarregado, eu não tenho tempo para desenvolver um serviço ministerial, ou mesmo eu espero uma espécie de terceirização do serviço na igreja. Outro o fará por mim. Há quem faça, e eu estou só pegando carona no que é feito. Desenvolvemos um cristianismo muito parecido com termos consumistas. Eu só consumo o que outros fazem, mas eu não promovo para que outros sejam abençoados por meio do meu serviço. E qual a razão disso? É que provavelmente está faltando a esses uma esperança, uma expectativa
e esses estão desconsiderando o privilégio que possuem diante da promessa que Deus lhes deu, de receberem por ocasião do adentrar as portas da eternidade, uma transformação ímpar que vai perdurar por toda a eternidade. Quando temos, pois, uma visão convicta e uma visão correta acerca do que nos espera na eternidade, nós somos impelidos, impulsionados a servir. Eu tenho dito a refletir, mesmo que em medida ofuscada, o brilho da glória de Deus derramada sobre nossas vidas, pelo fato de sermos depositários do seu amor e da sua graça. Refletirmos de alguma forma, e como o faremos? Bem, nós o faremos por meio de uma vida dedicada ao Senhor. Uma igreja ativa na execução dos dons, no serviço que pode desempenhar para abençoar a vida da igreja. Tal visão, então, nos faz concluir que vale a pena servir a Deus neste mundo. Quando compreendemos o que nos aguarda e essa transformação que vai ser derramada sobre a vida de todo crente, todo salvo em Cristo, isso serve-nos para nos impulsionar a desenvolver uma vida de temor, a desenvolver o que Paulo diz em Efésios 5:10, provando sempre o que é agradável a Deus, a se dispor para executar serviços. Por quê? Porque o que me aguarda me enche os olhos, é o propósito do meu prazer, é o anseio do meu coração, e eu quero aproveitar o tempo aqui investido para a glória do Senhor. Logo, eu desenvolvo, pois, uma vida de compromisso com a obra do Senhor. Eu invisto empenho, eu dedico força, eu dedico tempo, eu dedico parte dos recursos que Deus me deu, porque Paulo diz em 2 Coríntios 12, verso 15, de bom grado me deixarei gastar pelo serviço do Senhor. A ideia aqui é de se deixar gastar por este mundo, ou neste mundo, empregando de forma sábia e correta a nossa vida. Nas palavras de Paulo aos Efésios, em Efésios capítulo 5, ele disse que nós devemos ser sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo diz que não devemos ser insensatos, mas procurarmos saber qual a vontade do Senhor, remindo o tempo. A expressão traduzida por remir, nesse texto, literalmente é fazer bom uso do tempo. Irmãos, nós vivemos dias em que somos consumidos pela correria, de modo que estamos deixando de lado uma dedicação, uma consagração de vida no serviço do Senhor, e de modo tal que nossas metas, alvos, propósitos, sonhos e anseios, via de regra, têm girado em torno do meu prazer, desprovido de um propósito de trazer glória ao nome do Senhor, de abençoar a vida da igreja. Há muitos que estão correndo tanto e sendo consumidos, absorvendo-se pelo tempo que estão empregando, não, pois, desempenhando serviço para a glória de Deus. Uma força que permanece aqui. Se cantar mais 2 vezes, Pedro nega. Paulo diz, irmãos, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Deixe-me dizer, seja firme, permaneça inabalável e seja sempre abundante na obra do Senhor. Porque nós estamos vivendo em uma terrível concorrência. Muitas vezes, falta-nos o discernimento para entender as propostas que Satanás nos faz, para consumir as nossas afeições, isto é, o pendor da nossa atenção. Nos consumimos em filmes, redes sociais, empregamos toda a força e tempo num trabalho secular e deixamos de desenvolver tarefas espirituais, consagração ao nosso Deus. Deixamos de remir o tempo ou fazer bom uso dele. Não temos tempo para servir ao Senhor. Eu vou esperar que alguém faça, porque alguém vai fazer, mas não serei eu. Eis-me aqui, envia outro. Paulo diz para sermos firmes e inabaláveis, isto é, permanecermos em convicção, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Aquilo que empregamos para o nosso Deus não é vão. Assim, não é perda de tempo estar aqui para ministrar às crianças,
Apesar de durante toda a semana termos trabalhado, você trabalhou durante a semana inteira. E no final de semana você chega e vai para uma sala de aula, continuar trabalhando. Mas é um serviço diferente, é um serviço que tem em vista a eternidade. Não é perda de tempo você deixar a sua cama logo cedo no domingo pela manhã, ao invés de usar a justificativa de eu já trabalhei a semana inteira, logo no domingo pela manhã eu preciso descansar. Você levanta-se e você vem para a igreja, você vem para a escola dominical. Por quê? Porque você sabe que no Senhor o seu trabalho não é vão. Você vem para ser ministrado ou para ministrar. E este fruto resultará na eternidade. Esse fruto resultará em conhecimento do Senhor, o que por sua vez conduzirá a mim e a você à maturidade para melhor servirmos ao nosso Deus. Então, olhando para essa realidade de que uma visão convicta e correta acerca do que experimentaremos quando adentrarmos pela porta da eternidade, nos conduzirá a uma atitude convicta e correta em relação ao servir ao Senhor. Eu quero então conduzi-los a o que eu denomino de vislumbre daquilo que desfrutarão todos quantos são servos de Deus. É um vislumbre que desfrutarão todos quantos têm vivido para Deus nesse mundo. Considere que para o mundo nós estamos perdendo tempo. Para o mundo, você está aqui, é tolice. Talvez você experimentou o que muitos denominam de lavagem cerebral. E você vai dizer para alguém que agora é crente, e alguns vão dizer para você, e o pastor já enganou você também? Agora vai lá, dá o dinheiro para aquele besta. É a figura que alguns têm. Agora, irmãos, imaginemos aquele glorioso dia, que a Escritura aponta em que experimentaremos a transformação que em Cristo nós já vivenciamos. Imaginemos aquele dia glorioso, nesse mundo nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Como a Bíblia diz em João 1,12, nós fomos feitos filhos de Deus. Nós passamos a desfrutar de uma nova esfera de vida, e Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Entretanto, ainda estamos sujeitos às desventuras advindas da natureza terrena em que somos envolvidos. Em outros termos, ainda somos pecadores. Ainda estamos sujeitos às demandas da carne. E via de regra, o bem que queremos, isso não fazemos, ao passo que o mal que não queremos, isso fazemos, como Paulo testemunha em Romanos capítulo 7, versos 19 e 20. É essa realidade de querer fazer o bem, mas ser limitado pelas demandas da carne, e então o pecado conduzi-lo a fazer o que é errado, que faz Paulo bradar, dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Irmãos, somente naquele dia, no dia em que formos revestidos da nossa habitação celestial, quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, somente naquele dia que, pela graça de Deus, seremos revestidos da nossa habitação celestial, teremos vencido essa batalha de querer viver para a glória de Deus de forma plena e sermos limitados em decorrência das demandas da natureza pecaminosa que ainda nos envolve. Você sabe o que é lutar contra o pecado? Se você é crente, sabe o que isso significa? Você lutar para não se entregar, não se envolver numa escravidão, e você ter que, repetidas vezes, chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui novamente, nem palavras eu tenho para dizer-te. Há um constrangimento em nosso coração que por vezes nos faz silenciar, porque sentimos como que se o céu estivesse cerrado e Deus dando as costas para nós diante da imundície que nos envolvemos ou nos vemos envolvidos. O que é isso? Natureza terrena pecaminosa, demandas da carne que ainda afligem a nossa alma, levando-nos a uma quebra de comunhão quando tropeçamos. Isso é simplesmente terrível, mas naquele dia, o pecado já não mais roubará a nossa comunhão com Deus. Quando a transformação proposta pelo Senhor para a nossa vida for efetivada, quando adentrarmos as portas da eternidade, já não haverá
mais tentação roubando a nossa comunhão com Deus. Naquele dia já não mais esfriará a nossa fé. Toda a ansiedade e preocupação que muitas vezes consome as nossas afeições terá ficado no passado. Naquele dia o diabo já não mais nos tentará. Ele já não mais terá poder para, com suas propostas, que muitas vezes possuem status de irrecusáveis, sermos vencidos. Naquele dia esse mundo mau não mais terá qualquer aspecto de atratividade para os nossos olhos. Quando formos transformados, tudo aquilo que este mundo enche os nossos olhos terá passado. Na verdade, nossos olhos, enfim, vão se fartar da excelsa glória que emana da luz da santidade do nosso Deus, da beleza que envolve a sua habitação. Naquele dia, então, se cumprirá na plenitude aquilo que Davi diz no Salmo 16 e verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. A alegria plena na presença do Senhor. Assim, por intermédio da transformação que receberemos, a alegria que já desfrutamos nessa vida, mas que muitas vezes é ofuscada pelo pecado, pelas desventuras que nos alcança de um mundo caído, enfim será desfrutado na sua plenitude. Não mais as adversidades vão roubar de nós a alegria. Não mais a crise de consciência, o peso da culpa vai nos roubar a comunhão com Deus. E tudo isso terá, enfim, passado. Como, pois, um cristão não almeja esse dia glorioso de vivenciar essa transformação que alcançará a nossa vida? Então, olhando para essa transformação, o que isso deve resultar? Em uma vida firme, em uma vida inabalável, em uma vida disposta, sempre abundante em disposição para servir ao Senhor. Naquele dia, irmãos, lágrimas somente de alegria. Lágrimas somente de satisfação. Lágrimas de olhar para trás e dizer, enfim, chegou o dia glorioso em que o pecado já não mais rouba a minha paz. Ali, irmãos, não haverá temores, ali não haverá dúvidas, ali não haverá qualquer pesar. Sabe, eu fico pensando que muitas palavras que usamos no nosso vocabulário, naquele dia cairão em desuso. Palavras do tipo solidão, tristeza, angústia, depressão, mágoa, medo. Tudo isso se tornará obsoleto, ultrapassado. Talvez algumas delas serão pronunciadas tão somente para lembrarmos a obra gloriosa que nos alcançou, dizendo, eu passei por isso, mas enfim, não mais estou. Não haverá mais qualquer depressão, tristeza, angústia, ansiedade que nos consuma a paz de espírito na presença do Senhor. Não haverá mais noites em claro, não haverá mais dependência medicamentosa para uma boa noite de sono. Naquele dia estaremos de forma plena, com um corpo glorificado na presença do Senhor, lembrando que o Senhor nos livrou de todas essas coisas. Talvez um sentimento comum naquele dia será, se eu imaginasse toda essa glória que hoje desfruto, eu teria vivido de forma mais intensa e plena para a glória do Senhor. Eu teria me dedicado muito mais ao Senhor, porque o que eu me dediquei foi pouco, eu não tinha uma perspectiva de eternidade de forma intensa. Apesar de saber que a eternidade me aguardava de forma inevitável, eu não vivi de forma intensa essa expectativa e talvez brademos dizendo, quanto fomos negligentes, nenhuma expectativa daquilo que o Senhor prometeu em sua palavra para nós, para vivermos o consolo que isso tudo traduz. Ali, irmãos, não haverá máscaras. Quando adentrarmos as portas da eternidade e formos abençoados com a transformação do nosso corpo, não haverá qualquer máscara que mantenha uma aparência a ser exibida para os outros. Graças a Deus, porque naquele dia não haverá mais nenhum indício de duplicidade comportamental. Naquele dia,
Não haverá mais crente Power Ranger. Você conhece o crente Power Ranger, né? Quando vê o pastor, é hora de mofar. Naquele dia nós seremos quem de fato somos. Desnudos quanto ao nosso caráter. Totalmente na presença do Senhor. Nós não mais teremos que nos esforçar para esconder algo das pessoas, nem para dar às pessoas a figura do que não somos. Nós viveremos e andaremos na luz da verdade. Ali, irmãos, naquele dia, a nossa atenção na adoração será plena, será total. Nada vai desviar o nosso culto ao Senhor. Naquele dia, nossa atenção não será desviada pelo celular, por chegar uma mensagem que o diabo providenciou para você tirar a sua atenção no culto. Ali haverá uma única rede social chamada comunhão entre os irmãos. Viveremos então a plenitude do que Davi diz no Salmo 133, verso 1, que diz: quão bom e quão agradável é que vivam juntos os irmãos. Que privilégio será não mais nos despedirmos para ir às nossas casas, porque estaremos em santa comunhão. E sabe como é bom viver na comunhão do povo de Deus? E isso me deixa preocupado, sabe? Porque tem alguns que parecem querer fugir da comunhão do povo de Deus. E tem alguns que eu já tenho dito, né? Meu querido, não saia correndo quando terminar o culto. Deixa para ninguém falar comigo. Vai-se embora, fica na comunhão do povo de Deus. Se você não quer ter comunhão com os servos do Senhor, eu estou preocupado de você ir para o céu. E você chegar lá e dizer: Jesus, não tem outro canto para eu ficar longe desse povo, não. Eu estou preocupado com isso. Sabe, irmãos, ali não haverá falsidade, não haverá maledicência, o falar mal dos outros. Ali não haverá partidarismo, não haverá divergências teológicas, não haverá divergência doutrinária. Antes, nós seremos um só povo. Um povo remido, um povo lavado pelo sangue do Cordeiro, e pela eternidade estaremos em santa comunhão, desfrutando da presença do Senhor. Olhar para isso deve promover em nossos corações o ser firmes, o sermos inabaláveis. As tentações deste mundo não vão nos roubar, nos tirar da presença do Senhor. As nossas falhas, os nossos tropeços não vão fazer-nos desanimar e desistir da nossa jornada cristã. As atribuições que temos no âmbito secular e ocupações não vão nos impedir e limitar-nos para servir ao Senhor por meio do serviço aos santos. Por quê? Porque aquilo que me aguarda é o subsídio que eu preciso para entender que aqui eu devo me empenhar no serviço, na obra de Deus, porque nele o serviço não é vão. Quando penso na eternidade, eu fico olhando para a descrição que João faz da visão que ele teve acerca da eternidade. Ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. É promessa do Senhor. Se você ainda não tem essa convicção de desfrutar disso aqui, eu preciso dizer: oh, que dó eu tenho de você. Eu posso dizer para você, não é fazendo inveja não, mas sobre a minha vida e a vida daqueles que já se renderam a Cristo. Há essa expectativa do dia de adentrarmos pelas portas da eternidade, para não mais sermos sufocados pelas angústias, pela ansiedade, pelo luto, pela dor, pela angústia oriunda do pecado. Tudo isso terá ficado no passado. Nós estaremos na presença do Senhor,
Ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo, e então que maravilhoso será encontrarmos com servos de Deus, cujo testemunho está registrado nas páginas das Escrituras, pessoas que viveram para Deus neste mundo e que partiram para a eternidade para estarem com o Senhor. E eu fico pensando em Abraão, Moisés, Jó, Davi, Sansão, Paulo, Pedro, Maria, Lucas e outros servos do Senhor, servos que certamente, eu penso, serão sobremodo procurados para que esses testemunhem sobre dados momentos de suas vidas registrado na Escritura, para comunicar como se deu, o que aconteceu. Particularmente, eu quero muito perguntar a Paulo, que espinho era aquele que esbufeteava a carne dele? Eu tenho uma amiga que diz que esse espinho na carne de Paulo era uma unheira, era uma unha encravada. Porque ele disse que não tem negócio para doer mais, e Paulo andava muito ministrando, então era unha encravada. Qual negócio ruim? Eu não sei o que é, mas eu quero, Paulo, o que foi isso? Entender e conversar com os servos do Senhor. Eu quero me dirigir a Davi, eu penso que João Neto também quer, e perguntar a Davi como é a melodia do Salmo 150, como é a melodia do Salmo 16, posto que só sabemos a letra, mas não sabemos a melodia porque ela se perdeu. Fato é, irmãos, que maravilhoso será. Toda essa expectativa deve nos conduzir a sermos firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, isto é, transbordarmos de disposição para servirmos na obra do Senhor, sabendo que nele o nosso trabalho não é vão. Naquele dia nós diremos: quanto valeu a pena? Quanto valeu a pena servir a Deus? E quando estivermos na eternidade, a conclusão será: se 1000 vidas eu tivesse, todas as 1000 eu queria dedicar ao Senhor para vivenciar a realidade que hoje está diante dos meus olhos. Mas aqui eu quero fazer uma afirmação contundente. Não para a igreja, mas para aqueles que são os nossos visitantes. Eu quero dizer que este lugar e realidade que eu acabei de descrever aqui, esse lugar e realidade não combinam com a sua vida. Não combina com você que não tem essa expectativa, e compreenda isso. Você não vai desfrutar dessa realidade, você não tem nada a ver com o novo céu e com a nova terra em que desfrutaremos de tudo isso que foi descrito aqui. Então, antes de você pensar que eu estou querendo ser melhor do que você, melhor do que outros, antes de você responder na sua mente: olha aí, lá vem os crentes se achando melhor do que todo mundo, dizendo que vai para o céu só se for da boca de uma onça. Antes de você dizer isso, deixe-me apontar algumas razões para essa observação ou essa afirmação contundente que eu estou fazendo, de que você não vai experimentar isso tudo que eu acabei de descrever aqui. Imagine que você, da forma como tem vivido nesse mundo, fosse partir daqui para vivenciar essa realidade que eu acabei de descrever, desse lugar e condição maravilhosos. Pergunto a você: o que você vai fazer lá? O que você faria nesse lugar? Que alegrias você teria? Eu pergunto: a qual dos servos do passado você se achegaria e sentaria do lado deles para conversar? Você conversaria com Paulo, com Davi? Conversaria com Salomão ou outro servo do Senhor? O prazer deles não é o prazer que você tem. O caráter que eles tiveram não é o seu caráter. Os gostos deles não são os seus gostos. Então, como você poderia se sentir feliz ali, se você não é um servo de Deus aqui? Como você se comprazeria com os servos do Senhor, se você não tem prazer nos servos do Senhor que estão aqui? Basta você olhar para quem são as suas companhias, com quem você anda. A Bíblia não diz: me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Mas a Bíblia diz que o companheiro do tolo se torna insensato. Olhe para as suas companhias. Olhe para os lugares que você frequenta. Olhe para a vida como você desenvolve nesse mundo. Observe onde estão os seus prazeres nesse mundo.
você vive distante do que é a vida de um servo de Deus que vai desfrutar do que ele promete e o que eu descrevi aqui. Provavelmente você acha que os servos de Deus se constituem um povo muito restrito. Eles são sérios e individualistas. É um povo que só quer ser santo. Talvez é o que você esbraveja. E então você prefere evitá-los. Talvez você só veio à igreja hoje porque essa pessoa ficava pegando no seu pé. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu vou para a igreja para esse crente parar de me aperrear. Mas você não queria estar aqui. Você queria estar assistindo o Fantástico. Você queria estar em outro lugar, numa pizzaria, outro lugar. Mas você não queria estar aqui. Então eu pergunto, como você quer ir para este lugar? Nesta condição que a Escritura descreve, se sua vida é totalmente dispar, dissonante com o que rege a palavra do Senhor, você não tem prazer de estar na companhia dos servos do Senhor, como estaria naquele lugar que é cheio, repleto de santos? Servos que viveram separados por Deus e para Deus, que deixaram os prazeres deste mundo para glorificarem ao Senhor. Eu creio que naquele lugar você certamente sentiria como se fosse um peixe fora d'água. Certa vez eu ouvi um homem dizer, olha, se no céu não tem cachaça e prostituta, eu não quero ir para lá. Pois esse homem está falando o que é verdade. O lugar lá não combina com a vida dele aqui. Ele quer cachaça, ele quer prostituição. Ele vai fazer o que no céu? Lá não tem isso. Então não presuma que uma vida neste mundo, dissonante ao que diz a palavra de Deus, resultará numa vida para desfrutar do que a palavra de Deus promete. É aí que entra o que a Bíblia chama ou denominamos de conversão. É quando alguém é encontrado por Cristo, porque Cristo não se perdeu para ninguém encontrá-lo. Mas quando um perdido é encontrado por Cristo e o Evangelho é ministrado ao seu coração, os seus olhos abertos pela ação do Espírito Santo, tal pessoa passa a vivenciar em seu coração uma dinâmica de compreensão de que o céu é o seu verdadeiro lar. Ele já passa a viver aqui à luz da eternidade. Já vive na dinâmica do povo de Deus, da comunhão do povo de Deus, já vive adorando ao Senhor. Talvez você está aqui dizendo, esse pastor fala demais, ou acaba que fala, vai terminar hoje não? No céu nós teremos um culto eterno, mas eu preciso dizer a você que o nosso culto aqui na terra não se limita a essa 1h30 que passamos aqui. O nosso culto é diário, nossa vida, ou pelo menos é para ser, um culto a Deus. Nós cultuamos ao Senhor segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não na dinâmica predial, mas na nossa vida diária, porque tudo o que fazemos, estamos refletindo o status da eternidade que haveremos de desfrutar. Você entende isso? Só viverá à luz da eternidade, ou só viverá a eternidade na presença do Senhor, aquele que vive aqui, à luz dessa eternidade. À luz da expectativa de estar diante do Senhor. Então olhe para a sua vida. Ela não tem a ver com o céu. Talvez você ache que orar, ler a Bíblia, cantar louvores, são realizações monótonas, são estúpidas, é uma perda de tempo. Como, pois, você vai desfrutar da realidade do céu? Será que você percebe como a realidade de habitar na glória eterna preparada por Deus é algo estranho para você? Novamente, o que sua vida tem a ver com a glória eterna? Com a habitação dos servos de Deus, com a presença do Senhor? Essa é uma mensagem dura, mas essa mensagem pode salvar a sua alma. Paulo disse, aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação, porque o que pregamos é loucura para os que se perdem, mas para os que creem é o poder de Deus para a salvação. É essa mensagem que está dizendo, Deus promete que há uma transformação que aguarda todos quantos se rendem a Cristo Jesus. Você precisa se render a Cristo para ser depositário da graça dEle, do amor dEle, e então vivenciar essa expectativa que nos ocorre ao coração, de clamarmos dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É isso que enche o nosso coração de desejo de partir para a eternidade. Aqui eu fico lembrando quando Paulo diz, eu tenho um desejo incessante de partir e estar com Cristo. O que é
incomparavelmente melhor. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, ele disse: sabemos que se a nossa casa deste tabernáculo se desfizer, isto é, este corpo, se ela se desfizer, temos um edifício, uma casa feita, não por mãos, isto é, não desta terra, mas eterna nos céus. Por isso, enquanto neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Naquele dia glorioso em que toda angústia, luta contra o pecado, ansiedade e tudo mais que nos afasta da comunhão com Deus terá passado. Que dia glorioso será! Por isso Paulo diz que tinha o desejo incessante de partir e estar com Cristo, porque isto era incomparavelmente melhor. Naquele dia, irmãos, nós haveremos de declarar: este é o nosso Deus em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Eu fico imaginando a felicidade que teremos quando adentrarmos as portas da eternidade. Quando na presença do Senhor, nas bodas do Cordeiro, nos abraçarmos e dizermos: nós esperávamos por isso, e enfim chegou o dia, e cadê fulano? Você viu Cicrano? Cadê Beltrano? Está ali dando cambalhota, olha a carreira daquele ali, olha a alegria, que maravilhoso será, que dia fantástico, quando entrarmos pelas portas da eternidade e experimentarmos a transformação plena do nosso corpo, quando a corrupção será substituída pela incorrupção, quando a mortalidade será revestida de imortalidade, quando se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, novamente, você entende como não tem muito a ver com a glória eterna? Você não está esperando esse dia que nós estamos. Não há expectativa para você adentrar as portas da eternidade. Você está vivendo nesse mundo como se jamais isso fosse acontecer. Você não se alegra na salvação que Deus providenciou. Você apenas está vivendo, passando neste mundo, nesta vida, mas sem perspectiva ou expectativa sobre o que aguarda você quando partir daqui. E se você não tem essa expectativa, ou essa perspectiva aqui descrita, é porque você ainda não conhece Jesus Cristo como Ele se apresenta na palavra. Você ainda não foi ministrado em graça na compreensão do Evangelho. Do contrário, você entenderia essa expectativa que temos. Você se sentiria naquele lugar e realidade totalmente estranho se você fosse para lá, porque não combina com a sua vida. Talvez você questionaria: o que é que eu estou fazendo aqui mesmo? O que é que está acontecendo? Quem são todas essas pessoas? O que isso significa? Em suma, meu amigo, aquele lugar seria estranho para você. Quando aqueles que ainda não se renderam ao Evangelho dizem e comumente afirmam que quando morrer esperam ir para o céu, essas pessoas o fazem de maneira incerta. Na verdade, diríamos que elas não compreendem a realidade do que estão dizendo, de que querem ir para o céu. Elas desconhecem as implicações de habitarem naquele lugar. Se elas compreendessem, certamente concluiriam que suas vidas nada têm a ver com a glória eterna. Já o servo de Deus, ele é herdeiro da glória eterna. Ele tem uma mentalidade celestial, ele tem gosto celestial, já na vida presente, que condizem com as delícias da glória eterna, em que viverá para todo o sempre. Nossa visão, nosso gosto, nosso propósito, nosso anseio, nosso objetivo, tudo o que fazemos aqui, já é vivendo a dinâmica da expectativa da eternidade. Em 2 Coríntios capítulo 5, versos 1 e 2, que eu citei: se a nossa casa se desfizer, mais à frente, nos versos 5 a 8, Paulo diz: sabemos, nós temos certeza, portanto, de que andamos aqui na presença do Senhor. E se partirmos, continuaremos na presença dele. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor
morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então estar aqui e estar lá é estar na presença do Senhor. Enquanto eu estou aqui, Deus está comigo, e se eu partir daqui, eu estou com Deus. É privilégio daqueles que amam e temem ao Senhor. Então eu pergunto, você está preparado para esse lugar maravilhoso, onde habitarão para todo sempre os servos do Senhor? Uma clara indicação de sua preparação pode ser observada na firmeza da sua fé. Se ela é inabalável, se ela é uma fé constante para dispor-se ao serviço do Senhor. Aquele que tem essa expectativa, ele é um servo disposto. É alguém com quem podemos contar. É alguém que vai aceitar o desafio de servir e não simplesmente jogar para outros, pode contar comigo. Eu não sei muito bem como fazer isso aí, mas me ajuda, eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero servir. Se você não tem essa expectativa, entregue sua vida a Jesus Cristo e receba essa promessa sobre a sua vida de uma transformação plena, para você então se tornar firme, se tornar inabalável e ser mais um servo constante e disposto para servir na obra do Senhor. Permita-me citar uns versozinhos que eu escrevi, que pode descrever essa realidade. Diz assim: quanto amo o meu Nordeste, terra de grande valor, brava gente brasileira, povo simples sem besteira, povo humilde acolhedor. Me admiro da beleza do Nordeste encantador, que não tem só terra seca, grande é sua riqueza, grande é seu resplendor. Muitos dizem por aí que o sertão se acabará e que a terra produtiva, cheia de beleza e vida, num deserto findará. Mas verdade é que a Bíblia diz que tudo passará, não somente o meu Nordeste, do norte ao sul, leste a oeste, esse mundo passará. Destruído pelo fogo de um estrondo abrasador, toda a terra consumida por providência divina, eis o dia do Senhor. Quando chegar esse dia, muitos hão de lamentar, sentindo grande agonia, pois já não existe via do juízo escapar. Com seus joelhos dobrados, grande senso de horror, todos irão declarar e toda língua confessar que Jesus é o Senhor. Diante do trono branco a sentença ouvirão, tomados de desespero, já não há corte de apelo, já não há mais salvação. Seguirão para a eternidade, de onde jamais voltarão, presos no lago de fogo, lugar triste, sem consolo, lugar de condenação. Mas caminho diferente o povo de Deus terá, com suas vestes reluzentes, uma multidão de crentes na eternidade a louvar. São remidos pelo sangue de Jesus o Salvador, ocuparam nova esfera, novos céus e nova terra, obra-prima do Senhor. Verão a santa cidade, a nova Jerusalém, tabernáculo de Deus, herança dos filhos seus, para todos sempre, amém. Ali não haverá sol, nem estrelas a brilhar, só a glória do Senhor, reluzindo em seu fulgor, ilumina o lugar. Toda lágrima dos olhos o Senhor enxugará, ali não haverá pranto, dor, tristeza, desencanto, no passado ficará. Tudo é só felicidade, vida eterna a desfrutar, eis que tudo se fez novo do Senhor, esse é o povo que para sempre reinará. Por mais belo meu Nordeste, não se pode comparar com a beleza e o encanto daquele lugar que é santo, onde iremos habitar. Se não tens a esperança de vida eterna a gozar, entregue sua vida a Cristo e tenha certeza disso, pois morreu para te salvar. Que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o seu lar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra e pela sua promessa. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Obrigado, Senhor, pela esperança de vida eterna, esperança convicta. Obrigado, Senhor, pela transformação que nos envolverá quando este corpo corruptível vivenciar a incorruptibilidade e o que é mortal, a imortalidade. Quando se cumprir a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Oh, que dia glorioso será! Quando para sempre estivermos com o Senhor, não mais sujeitos às demandas
da nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, mas de forma plena, glorificados, estivermos servindo ao Senhor para todo sempre. Ó Deus, até aquele dia, sustenta-nos para que desenvolvamos uma fé firme, inabalável, e sermos sempre abundantes na obra do Senhor. Ah, Senhor, nós clamamos que o Teu Espírito ministre ao coração desta congregação, desta igreja, para que desenvolva este senso de expectativa e a realidade dessa expectativa seja traduzida em disposição para servir ao Senhor. Nós oramos por aqueles que estão fracos na fé, que esta mensagem seja traduzida em ânimo aos seus corações. Oramos por aqueles que estão sendo tentados, prestes a vacilar, que o Senhor sustente-os em graça. Nós oramos por aqueles que talvez estão aqui, mas se afastaram em algum momento de sua caminhada e que o Senhor hoje tem ministrado aos seus corações. Aviva, Senhor, a fé desses, se realmente desenvolveram uma vida na Tua presença. E, Senhor, quanto àqueles que nos visitam, cuja realidade lhes é estranha, dá a esses a compreensão pelo Espírito Santo. Eu aproveito a oportunidade enquanto você continua orando. Eu gostaria de saber se há alguém aqui nos visitando, que Deus falou ao seu coração. E enquanto eu falava, o seu coração ardia, porque Deus estava falando com você. E você precisa desenvolver essa perspectiva que todo servo de Deus tem. Então, se você está aqui hoje à noite, Deus trouxe você com um propósito. Se renda a Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele. Deus falou ao seu coração. Tem alguém essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, para ser um depositário dessa promessa e viver essa expectativa? Se tem alguém, faça um sinal com uma de suas mãos. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, se tornar um servo dele? Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo, pode sentar aí. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, como este jovem está fazendo? Pela última vez eu pergunto, tem alguém? Senhor, a sua palavra foi lida e explicada e ela nunca volta para o Senhor vazia. Ela é cumprida naquilo que o Senhor a designou e nós te louvamos por isso. Obrigado, Senhor, por este jovem que tem respondido em fé e obediência à mensagem do Evangelho. Que o Senhor firme os seus passos e confirme a ministração da sua palavra ao seu coração. Nós te agradecemos por este culto ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos levando em paz aos nossos lares. Queremos viver uma semana e uma vida consagrada ao Senhor como um culto permanente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os amados podem cumprimentar posteriormente ao culto este jovem, dando a ele as boas-vindas sobre a fé em Cristo Jesus. Queremos agradecer a presença de cada visitante e dos irmãos. Dizer para os irmãos que eu ainda conto com a compreensão dos amados, porque ainda estou chegando a